Eu tô vendo nos comentários que tem muitas meninas, muitas de vocês, achando que não é possível melhorar da artrose do joelho porque ela está avançada, porque já tomou de tudo e não teve resultado. E na verdade, isso não é assim, certo? Eu garanto para vocês. Eu já vi pacientes que estavam indicadas para prótese do joelho e se livraram da cirurgia com o tratamento que eu recomendo. E assim, esses tratamentos que eu fiz há muito tempo atrás, de maneira presencial, eram mais fáceis, tinham mais resultados mais rápidos porque eu estava lá. Agora, depois da pandemia, eu resolvi trabalhar online e estou mantendo esse trabalho online, mas estou conseguindo ainda orientar as minhas pacientes para que elas façam em casa, sozinhas, apenas com as minhas orientações, esse mesmo tratamento. Então, elas aprendem como fazer o exercício correto, qual é a sequência. Antes dos exercícios tem que fazer uma fase de analgesia do joelho, senão o joelho não vai aguentar fazer isso. E eu vou falar agora para vocês um passo a passo milimétrico de como é esse método que eu utilizo para fazer o tratamento da artrose do joelho e que dessa forma tantas pacientes minhas conseguiram ou se livrar da prótese. Teve paciente já que já estava colocando rampa em casa para andar de cadeira de roda porque não estava aguentando a dor nos joelhos. E aí, com 3 meses, ela conseguiu retornar a andar e com 6 meses, acredite se quiser, ela já estava indo para o Carnaval de Recife, lá no Galo da Madrugada. E disse que adorou e ficou muito grata e tal. E realmente, gente, isso é possível. Não é, eu não ia ficar falando aqui esse monte de coisa se não fosse verdade, porque o meu objetivo maior é o resultado de vocês. Então, por que eu ia ficar perdendo aqui horas e horas das minhas semanas para ficar falando uma coisa que não vai dar resultado? Não faz nem sentido. Então, por mais que seja incrível de você acreditar, porque você já tomou vários tipos de remédios e nenhum deles deu resultado, na verdade, o remédio é o pior dos tratamentos, porque praticamente todos eles que estão disponíveis no mercado hoje em dia não dão muito resultado, certo? Apenas 20%. E assim, é um número muito baixo, 20%, 80% não dá esse resultado que a paciente esperava, e aí por isso ela acaba se frustrando e acaba achando que todos os outros tratamentos não vão dar resultado. Mas não é assim, tá? Eu já vi resultados incríveis, como o último que eu postei aqui da dona Dionísia, né? Aquela senhorinha que está em pé e faz o número 4 com a perna, né? Coloca o pezinho no joelho. Ela estava indicada para prótese de joelho, estava desesperada, com medo de fazer cirurgia. E depois de aplicar esse método que eu vou ensinar para vocês aqui, o passo a passo de como ele é feito, tá? Ela conseguiu ficar daquele jeito e se livrar da cirurgia. Então, eu falo com ela quase toda semana e ela sempre me diz: continuo bem, tô sem dor, tô fazendo tudo em casa. A única coisa que ela não faz mais é pegar peso, tá? Então, é possível e eu vou dizer agora para vocês, fiquem aqui até o final, porque todos os passos desse método são importantes. Não pode pular nenhum, não pode fazer um por menos tempo do que eu recomendo, tem que ser passo a passo, tá? Então, você vai entender agora que isso é possível, ok? Então, o primeiro passo para qualquer tratamento da artrose no joelho tem que ser o alívio da dor, porque senão depois você não vai conseguir fazer os exercícios, que na verdade é o que vai sustentar o joelho para você fazer as coisas do dia a dia, tá? Exercício de fortalecimento do joelho. O foco é a gente chegar lá, nesse ponto de conseguir fortalecer o seu joelho para eliminar a fraqueza que a artrose causa, para dar mais estabilidade para o joelho e assim você voltar a ter agilidade e produtividade no seu dia a dia, tá? Mas até chegar lá, a gente tem que focar nessa primeira fase, que é a analgesia. Essa primeira fase do alívio da dor, ela vai durar pelo menos 1 mês, tá? Você vai ficar fazendo só esses recursos analgésicos, para depois desse primeiro mês, focada na analgesia, aí sim você vai para o segundo passo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a fase do alívio da dor. Você vai poder utilizar em casa, sem precisar ter nenhum fisioterapeuta do seu lado, tá? Só sabendo o que fazer. Você vai poder utilizar compressa, tá? Só você tem que saber que a compressa quente se usa num determinado momento e a fria em outro determinado momento. Então, vamos aprender aqui, tá? A compressa de gelo você vai usar quando a crise iniciar, tá? Você estava aqui sem nada, dias e dias sem sentir nenhuma dor, de repente disparou uma crise e inchou aquele edemazão bonitinho no joelho. E aí, esse momento é o momento de usar a compressa de gelo, tá? Pelos 2 primeiros dias da crise, você usa o gelo.
e por 20 a 30 minutos é o tempo da compressa, tá? Passou esse período, você já tá com dor há vários dias, aí você vai colocar a compressa morna, na verdade não é quente, né? Morna, para não machucar a sua pele. E aí, também de 20 a 30 minutos, você pode colocar de 1 a 3 vezes ao dia a compressa, tá? E ela vai ser o primeiro recurso analgésico que você pode utilizar com segurança, tá? Depois da compressa, você vai passar uma pomada anti-inflamatória. Por que a pomada anti-inflamatória? Como o Cataflam, por exemplo, tá? Só tenha cuidado com alergias. Porque depois que você coloca a compressa no joelho, a circulação vai aumentar lá no local, tanto que fica vermelhinho, né? E quando a circulação local aumenta e você passa a pomada anti-inflamatória, todos os produtos que estão ali na pomada, né? Os medicamentos que estão ali vão penetrar na pele com muito mais facilidade, porque o sangue e as células estão ali já na superfície da pele, prontos para captar aquele recurso analgésico que a pomada oferece, tá? No caso, um medicamento anti-inflamatório. E aí, isso vai otimizar o resultado da sua pomada. Não tem limite, pode usar 3 vezes por dia, até 4 se quiser, não tem problema nenhum, só não pode passar do tempo, tá? 30 minutos no máximo cada compressa. Além da compressa e da pomada, você pode utilizar um recurso que eu simplesmente amo e indico que todo mundo que tem artrose no joelho tenha, que é o aparelho de eletroterapia. Porque esse aparelho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu já falei nele algumas vezes, quem já viu eu falar sobre ele já vai saber do que eu tô falando agora, mas não custa ver de novo as mesmas informações, porque todas são muito importantes, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele. Você tá vendo aqui, ó, que ele tem 8 funções, né? 1, 2, 3, 4, 8 funções. Dessas 8 funções, 3 são somente para alívio da dor. E esse aparelho que você utiliza com eletrodos como esse aqui, ó, ele vai penetrar, vai fazer uma eletroestimulação dentro do seu músculo que vai atingir os nervos. E essa estimulação vai fazer um bloqueio da dor. É como se o nervo ficasse sendo estimulado até um momento em que ele vai parar de sentir a dor, certo? A frequência que o aparelho leva lá para dentro vai fazer com que esse nervo pare de mandar estímulo doloroso para o cérebro, tá? O que a gente chama de bloquear a dor. E não precisa ficar pensando, meu Deus, isso existe mesmo? Será que é verdade? A fisioterapia já utiliza esse recurso há décadas, certo? Só que antes não existia um aparelho como esse que pudesse ser utilizado em casa, porque as ondas elas eram moduladas de várias formas, o tempo de sustentação, várias coisas que só um profissional de fisioterapia sabe fazer para que a sua pele não se machuque nem o seu músculo. Só que agora eles criaram um aparelho que a onda já está modulada e definida, não tem como alterar esses parâmetros. E essa definição modulada já, sem possibilidade de ser alterada, é que garante que você vai conseguir aplicar de maneira segura no seu corpo, tá? Então, por isso que hoje em dia, pessoas leigas podem ter esse recurso em casa. E aí, mostrando aqui mais uma vez, além das 3 funçõezinhas de analgesia, tem também a função de fortalecimento muscular, que é muito importante para quem tem artrose no joelho. Você coloca os eletrodos lá no músculo da forma correta, tá? E faz a utilização dele por 5 a 10 minutos para fortalecer principalmente o quadríceps, que é o músculo da frente e da coxa. Ele quem estabiliza o joelho e é fundamental fazer esse fortalecimento para que o joelho ganhe estabilidade, tá? Quando a gente tem artrose no joelho, a gente tem fraqueza por consequência, tá? Por causa da dor, infelizmente, essa é uma consequência fisiológica, a gente não pode evitar. E aí o joelho fica atritando muito o ossinho de cima com o de baixo porque ele tá fraco. A partir do momento que a gente começa a fazer a eletroestimulação e o músculo vai contraindo através da estimulação... Voltou, deu uma quedinha aqui, mas voltou. Aí, esse atrito aqui vai diminuir, tá? O ossinho vai ficar mais estável porque vai aumentar o espaço dentro do joelho, certo? Um músculo mais forte sustenta mais o ossinho de cima mais longe do ossinho de baixo, tá? Isso vai diminuir o desgaste do joelho e vai também diminuir a dor com o tempo, com certeza. Isso já é provado cientificamente, tá?
a dor diminui se você fortalece o joelho. E a outra função do mesmo aparelhinho aqui é a drenagem linfática, que é weight reduction, é bem aqui, ó. Essa funçãozinha, ela é maravilhosa também, porque ela vai drenar o edema que fica no joelho, tá? Então, você aplica esse aparelho no joelho, coloca a perninha para cima e fica com ele lá de 5 a 10 minutos no máximo, para ele ir drenando o joelho para os linfonodos, tá? E aí, essa drenagem também vai promover um alívio da dor, porque o edema é uma das principais causas de dor que a artrose causa, tá? É o edema. E assim, todo edema causa dor, praticamente todo edema causa dor, tá? Principalmente os que ficam nas articulações. Por isso, ele tem que ser eliminado. E esse aparelhinho consegue, com a corrente russa, que a gente chama, se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso, ele utiliza a corrente russa para fazer essa drenagem desse edema e promover mais uma forma de alívio da dor no seu joelho, tá? Então, recomendo muito que tenha. E aí, voltando aqui para essa fase inicial, que é a quebra do ciclo da dor, tá? Para você poder passar para a segunda fase, você utilizou a eletroterapia e a drenagem linfática com o mesmo aparelho. Ele não é caro, tá? Ele custa menos de R$100 e só precisa que você saiba como ele é utilizado, tá? Lá no final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto, vamos continuar a nossa linha de raciocínio aqui. Então, você tá nesse foco de alívio da dor por um mês, tá? Utilizando compressas, pomadas e a eletroterapia, que é fundamental, tá? Eu não recomendo que você não faça. E aí, terminou esse primeiro mês, conseguiu aliviar a dor, você vai passar para a segunda fase, que é a fase de fortalecimento, tá? Só que essa fase inicial, você não vai fortalecer o joelho mexendo a perna, você vai fortalecer com ele parado. Aline, como raios é possível? Utilizando exercícios que nós chamamos de isométricos, junto com esse aparelhinho de eletroestimulação, que ele vai enviar ondas para o seu músculo que vão estimular ele a contrair. E essa contração vai promover o fortalecimento, tá? Então, você pode fazer movimentos parada. Eu vou dar um exemplo aqui agora para você entender o que é uma contração isométrica, tá? Eu vou empurrar as minhas mãos uma contra a outra. E essa empurrada que eu dei, uma mão contra a outra, promoveu uma contração desse músculo aqui. Se você quiser testar, faça agora para você sentir. Empurre suas mãos, uma contra a outra. Você sente o seu bíceps contraindo. Isso é uma contração isométrica, tá? Ele fica contraído e você mantém essa contração por 30 segundos. Dá para fazer a mesma coisa com o joelho, tá? Contrações isométricas, você vai ficar fortalecendo sem mexer o joelho para não correr o risco de desgastá-lo antes dele estar preparado para a atividade física, tá? Então, essa fase do fortalecimento vai começar assim e também vai ser incluído aqui exercícios de alongamento. Não só alongamento dos músculos, mas também alongamento dos nervos. Muita gente não sabe, mas é possível alongar os nervos. E como a artrose no joelho, ela causa diminuição da amplitude do movimento, não é? O joelho não estica mais todo ou não dobra mais todo, ele acaba bloqueando os músculos e fazendo com que eles encurtem. E aí, você vai fazer primeiro o alongamento dos nervos, com o que a gente chama de mobilização articular, tá? E depois você vai fazer o alongamento normal, tá? Que aí o alongamento específico para artrose no joelho é o FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Se você quiser um exemplo de alongamento adaptado para artrose no joelho, que é desse que eu tô falando, facilitação neuromuscular proprioceptiva, vai lá na minha lista de vídeos que eu mostrei na prática como fazer esse alongamento. E ele é simplesmente tão maravilhoso que no mesmo dia que você aplica, na primeira aplicação, você já tem ganho de flexibilidade, de aumento de amplitude de movimento, tá? E isso comprovado cientificamente, tá? Eu não falo nada aqui que não seja comprovado, ou cientificamente ou empiricamente, ok? Então, esse alongamento FNP não tem nenhum melhor do que ele para quem tem artrose no joelho, e o melhor dele é que ele dá essa possibilidade
já desde a primeira aplicação, de ganhar mais amplitude de movimento, tá? E fazer esses alongamentos antes de começar o exercício de fortalecimento é muito bom, porque deixa o músculo preparado para a atividade física, ok? E aí, você alongou, depois foi para o exercício de fortalecimento com contração isométrica e de preferência utilizando também o aparelhinho de eletroestimulação, que vai acelerar muito, pelo menos 3 vezes, os seus resultados. Você vai para a próxima fase, que é o fortalecimento com o exercício em si. Essa é a fase que a gente tem que estar focado o tempo inteiro. Fortalecer o joelho com movimentos, porque é aqui que você vai começar a ter muito mais independência no seu dia a dia, mais agilidade, mais produtividade e vai voltar a ter uma vida muito mais parecida com aquela que você tinha antes que a artrose entrasse na sua vida, tá? E eu tô garantindo a você, com certeza absoluta você vê melhora, tá? Pode não voltar a ser 100% como era antes, a dor pode aparecer um pouquinho aqui um dia, outro dia pode aparecer ali, mas mais de 90% das minhas pacientes têm resultado de retorno à vida normal se fizer esse passo a passo, tá? E aí, chegando nessa fase de fortalecimento com movimentos, com exercícios, que é o ideal, a gente passa 3 meses nessa fase, só fortalecendo, para até no final do 3º mês você finalmente começar ou a subir escadas que não subia antes, ou a sentar e levantar, que já estava com dificuldade, precisando de ajudar com os braços a subir. A partir daqui você já começa a se sentir muito mais fluida nos seus movimentos, tá? E assim, para você realmente ver a grande diferença, não se reconhecer mais, é depois de 6 meses, tá? De 6 meses de prática. Não existe tratamento milagroso, infelizmente, para artrose. Mesmo que você faça cirurgia, você tem que passar pelo pós-cirúrgico, que também inclui exercícios. Então, se você quer realmente voltar a ser como era antes, ou pelo menos se aproximar disso, infelizmente, tem que se dedicar, tá? E boa parte dessa dedicação trata-se de fortalecer o joelho. E assim, a boa notícia é que você não precisa de mais de 1 hora do seu dia para fazer tudo isso, tá? E inclusive até em menos de 1 hora. Você consegue fazer a eletroestimulação de analgesia, consegue fazer o alongamento e o fortalecimento. Tudo isso em menos de 1 hora. Porque o alongamento vai ser muito rápido, tá? Em 5 minutos você termina os 2 alongamentos. Em 20 minutos, no máximo, você termina o fortalecimento e já deu para perceber que não precisa de muito tempo para tratar o seu joelho por dia. Se você ainda precisar fazer a estimulação para reduzir o edema, é mais uns 10 minutinhos, tá? Então, realmente é uma coisa muito rápida, não atrapalha os seus compromissos diários e os resultados são incríveis, tá? Desde a 2ª semana você já sente melhora. Aí, passamos para a atividade física agora aeróbica. Depois que o seu joelho está mais estável, você já está se movimentando melhor, você vai passar para a atividade aeróbica, que é fundamental para o controle do sobrepeso, tá? O controle do sobrepeso tem que ser feito porque se você tem peso demais, principalmente na barriga, isso aumenta o desgaste do joelho, aumenta a pressão lá dentro do joelho, tá? E com certeza acelera a artrose, então piora muito a situação, tá? E aí você tem que fazer atividade física de perda de peso, né? As famosas aeróbicas, que as melhores para quem tem artrose no joelho são a caminhada e a hidroginástica ou bicicleta, tá? Uma dessas 3. Quando você for entrar nesse ponto, se você nunca fez atividade aeróbica, antes você vai ter que ir a um cardiologista para ele te dar um atestado de aptidão física, para ter certeza que você está apta a fazer atividade aeróbica. Se você tiver alguma contraindicação no coração, por exemplo, e não sabe que tem essa contraindicação e for fazer o exercício, pode ser muito perigoso. Então, vá no cardiologista, espere ele te dar esse atestado de aptidão e aí sim você começa um treino aeróbico para perda de sobrepeso, tá? E as outras coisas que você pode fazer são mobilização articular do joelho, que é o quê? É você fazer alguns exercícios que não tem carga nenhuma, mas precisam ser rápidos para melhorar a lubrificação dentro do joelho.
E como é que isso acontece? À medida que você vai movimentando o seu joelho rápido, essa produção do que a gente chama de líquido sinovial vai sendo estimulada naturalmente pela fisiologia mesmo do corpo, tá? E aí acaba existindo uma troca. O líquido sinovial de quem tem artrose no joelho, ele não é saudável, ele é espesso e precisa ser, digamos assim, substituído ou pelo menos melhorado. E aí, esse exercício rápido vai estimular a produção de um novo líquido sinovial mais saudável e vai melhorar a saúde do seu joelho também, tá? Esses exercícios devem ser feitos pelo menos 50 repetições, mas como eu já disse, o movimento tem que ser rápido e assim também não vai tomar muito do seu tempo, tá? O último passo vai ser utilizar infravermelho. Se você tiver muita rigidez, tá? Tiver rigidez com frequência, então o infravermelho também é um aparelho muito bom que você pode ter em casa. Eu também já postei aqui uma live explicando na prática como utilizar o infravermelho, tá? Ele é um aparelhinho parecido com isso aqui. Eu até fiz isso na outra live também, para exemplificar. E você coloca essa luzinha, ó, faz de conta que aqui é o seu joelho. Você coloca a luzinha de frente para o joelho por um determinado tempo para fazer essa melhora da rigidez, tá? E você pode fazer isso pela manhã ao acordar, que normalmente é o período que o joelho está mais rígido, certo? Mais um artigo que você pode ter em casa. Se você não tem, você pode fazer uma compressa morna também, não tem problema nenhum, tá? O resultado não vai ser o mesmo, mas vai ajudar. O próximo ponto são 3 autocuidados em casa que você pode ter para melhorar o estado da sua artrose, que são consumir alimentos anti-inflamatórios, tá? Como o gengibre, que é um excelente anti-inflamatório. Consumir colágeno, que é o colágeno hidrolisado de peptídeos bioativos específicos para cartilagem, certo? Isso vai ajudar a recompor, a reconstituir a cartilagem, certo? Aos poucos, obviamente, né? Precisa de pelo menos 3 meses para ele começar a dar resultados. Tem que tomar 15 gramas por dia, todo santo dia. Mas ele também promove analgesia, já comprovado cientificamente. Ele alivia a dor. E também o grounding, que também comprovado cientificamente que melhora doenças que são inflamatórias, como é o caso da artrose, tá? E o grounding nada mais é do que você colocar os pezinhos direto na terra e ficar um tempo com os pés direto na terra, na areia, na grama, aonde for, tá? Não vale o piso de casa. Essa conexão direta com a terra promove um reequilíbrio da nossa carga energética dentro do nosso corpo. A gente tem muita partícula positiva dentro da gente e quando a gente conecta com a terra, essas partículas positivas descem e aí se reequilibra essa carga dentro da gente, tá? E isso leva a uma melhora de processos inflamatórios. E isso, qualquer um deles, tá? Não precisa ser necessariamente artrose no joelho. E promove com certeza o alívio da dor, também comprovado cientificamente, como eu já disse, tá? Então, meninas, vocês seguindo todo esse passo a passo aqui, à risca, com orientação, sabendo como fazer, não tem como, você vai ter resultado sim, tá? Não fique achando que a causa está perdida, que vai ter que ir direto para a cirurgia. Se você nunca tentou fazer nenhuma atividade física, não fique achando que não tem mais jeito, tá? Entre num programa como esse e faça o seu tratamento, como se fosse assim, um autocuidado em casa, tá? Você não precisa ir para uma clínica de fisioterapia. E aí, se você quiser saber como fazer isso na prática, todo passo a passo, exercício e tudo mais, eu fiz um curso que se chama Plenamente Ativa, certo? É um curso que é baseado no método PMA, Plenamente Ativa. E aí, dentro desse curso, você aprende todo esse passo a passo. Primeiro, os recursos analgésicos e os alongamentos e exercícios de fortalecimento, como utilizar o aparelho bem bonitinho, como posicionar os eletrodos. Se você tem dor dentro do joelho é de um jeito, se tem dentro, que eu digo assim, na parte interna do joelho, se tem na parte lateral, na parte de fora do joelho, coloca de outra forma o eletrodo. Então, você vai aprender a aplicar esses eletrodos, aprender todos esses recursos, como utilizar o infravermelho e aprender na prática esse passo a passo, certo? Então, o problema é que o método PMA,
só vai estar disponível para fazer a inscrição até hoje às 23h59. E aí eu vou ter que tirar ele do ar e as inscrições vão encerrar, porque a gente já vai passar para um próximo curso, digamos assim, tá? A gente está sempre melhorando e esse é a turma que vai finalizar o ano de 2021, vai ser a última turma desse ano, tá? Então aproveite, porque eu realmente não sei quando vou abrir uma nova turma, certamente até final de dezembro eu não vou mais abrir, então aproveitem para entrar nessa turma de mulheres que querem se tornar plenamente ativas de novo, tá? E eu garanto, com certeza, que você vai ter resultado, tá? No mínimo de alívio da dor. E o ideal, o objetivo do curso é que você retorne a ser uma pessoa ágil e produtiva como era antes, tá bom? E dentro do método PMA existe uma garantia que se em 15 dias você quiser desistir da aquisição da sua inscrição, é só solicitar o valor de volta que a gente devolve. 100% do valor sem nem perguntar o porquê, simples assim, tá bom? Então não precisa nem ter esse medo. Você entra no curso, vê se é para você, entende melhor como ele funciona e depois de 15 dias, você pensa se realmente quer continuar. Se não quiser, é só solicitar o valor de volta, tá? Não tem problema nenhum, absolutamente nenhum, certo? Para você se inscrever, basta ir no link que tá lá na minha bio, aqui do Instagram, clica nesse link e você vai ser direcionada para fazer na página, para fazer a sua inscrição, tá? Você vai direto para essa página. Então, é isso, meninas. Olá, Leopoldina. Olá, Thay. Olá, Josi. Tudo bem, meninas? E aí, eu fico esperando vocês lá na área de membros pra gente fazer uma avaliação física. Eu vou avaliar cada aluna que entrar, tá? Vai ter uma ficha de avaliação lá dentro do curso Método PMA. Você preenche essa avaliação, eu estudo a sua avaliação e vejo se você precisa de orientações adicionais a mais das que já estão lá dentro do curso, tá? E aí você vai passar por esse processo que eu falei. Um mês focada na analgesia, no alívio da dor, para quebrar o ciclo da dor. Depois você vai iniciar o fortalecimento sem mexer a perna, né? Com os exercícios isométricos e com a eletroestimulação, para começar o fortalecimento do joelho. E ao mesmo tempo, os exercícios de alongamento, tanto FNP quanto o alongamento normal, tá? E o alongamento também dos nervos, tá? Essa fasezinha aqui é fundamental para você ganhar flexibilidade e voltar a dobrar e esticar o joelho o máximo possível, tá? Que a artrose, infelizmente, limita isso aí também. Depois, sim, e também a drenagem linfática para tirar o edema do joelho, que também, com edema, a dor persiste. Então, ele tem que sair do joelho. E aí, você vai passar por essa fase também. Depois dessa fase, que vai durar mais um mês, você vai para a terceira fase, que são os fortalecimentos com movimentos, que essa é a fase mais importante, tá? E aqui nessa fase você vai ficar 3 meses, no mínimo 3 meses, fortalecendo o joelho com movimentos. E aí também com a eletroestimulação, se vocês puderem investir nesse aparelhinho, tá? Porque ele acelera em pelo menos 3 vezes o tempo de ganho de força, tá? E de ganho de músculos. Então, recomendo muito que você faça o exercício com a eletroestimulação. Terminou esses 3 meses, você vai estar apta para iniciar os exercícios aeróbicos, que são para o controle do sobrepeso, que também é fundamental para o tratamento da artrose, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia, os 2 pontos mais importantes do tratamento da artrose são o fortalecimento do joelho e a perda de sobrepeso, tá? Por isso que essa fase tem que estar incluída dentro desse processo de tratamento que você pode fazer em casa, só precisa saber como fazer, tá? Então, tudo isso você vai encontrar na prática, no passo a passo, lá dentro do curso Método PMA. Para se inscrever, clica lá no botão que tá na minha bio. Quem não sabe o que é bio, é aonde tem o meu perfil, tá? Minha fotinho lá no perfil do Instagram. Bem embaixo tem um site, né? E é nesse site onde tem o link lá do site, clica lá que você vai para a página onde vai haver o botãozinho de inscrição e também vai ter um vídeo meu
explicando mais com mais detalhes o que é o método PMA e para quem ele foi feito, tá? De antemão, eu digo que ele foi feito para mulheres que têm artrose no joelho e têm mais de 40 anos, tá bom? Então, esse método foi desenvolvido especificamente para esse grupo de pessoas, ok, meninas? Então, é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima live. Lembrando, amanhã vai ser a live com o Dr. Renan, advogado, que vai falar sobre auxílio doença para quem tem problema de artrose no joelho, como você pode conseguir, se você tem direito à aposentadoria, tudo isso, tá bom? Quem tiver interesse nesse tema, compareça amanhã na live às 4 horas da tarde. Ok, meninas? Beijos e até a próxima live.